declarando, a palavra de Deus declara que o Senhor Jesus pagou o maior resgate de todos os tempos, seu precioso sangue lá na cruz. Muitos resgates têm sido pagos. Os malfeitores descobriram já há séculos essa maneira de ganhar dinheiro, aprisionar alguém e só soltar quando recebe o resgate. Até hoje fazem isso. Os piratas somalis no oceano, lá entre a África e a península da Índia, eles aprisionavam navios inteiros de carga para as empresas pagarem. Aí entravam aquelas seguradoras enormes de navegação para entrarem com resgate. Até que um belo dia a festa acabou, que a Marinha Americana entrou em cena. Bandidos aqui no Brasil mesmo, de vez em quando sequestram alguém para pedir resgate. E já houve resgates milionários pagos. Nos anos 90, houve um empresário da rede Pão de Açúcar que foi sequestrado e levaram um resgate enorme. E a polícia entrou em cena também, depois pegou todo mundo. Mas são pagos resgates enormes, mas nenhum. Na Idade Média, o rei Ricardo Coração de Leão, a Inglaterra ficou pobre, porque tiveram que raspar tudo da Inglaterra, de todos os habitantes, impostos altíssimos, para poder pagar o resgate, porque ele estava regressando das cruzadas, e ele achava que tinha direito a uma parte da França, por causa da mãe dele, e ele quis conquistar essa parte da França. Resultado, não conquistou, e foi refém dos franceses, e a Inglaterra teve que pagar um resgate, um dos maiores da história, para o rei Ricardo Coração de Leão regressar. Mas nenhum desses resgates, nenhum deles se compara a esse resgate de Jesus, que nós acabamos de ler na Palavra de Deus. Ele nos resgatou com o quê? O texto diz que não foi com ouro, nem prata, nem nada corruptível, mas foi com o seu precioso sangue. O justo sofrendo, derramando o seu sangue pelos pecadores, pelos injustos. E ele fez isso para nos libertar do domínio do mal e da morte eterna. Vamos ler um outro texto da Palavra de Deus que apresenta mais detalhes sobre esse resgate que Jesus pagou e sobre os resultados. Fala sobre os resultados desse resgate que Jesus ofereceu lá na cruz. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14, depois 20 a 23. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora nós vamos ler versos 20 a 23. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra
como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o apóstolo Paulo fala aqui do que esse resgate do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, nos libertou. O que era preciso o ser humano ser liberto? Era como se toda a humanidade estivesse refém do pecado. O pecado sequestrou toda a raça humana. Toda a raça humana prisioneira do pecado. Nós vemos isso aqui no versículo 13. O qual nos tirou da potestade, do domínio, da autoridade das trevas. Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz, ele pagou esse preço para nos tirar do domínio das trevas, do domínio do pecado, do domínio do mal, nos livrar da morte eterna. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário, ou seja, a justa retribuição, se você trabalha tantas horas fazendo determinada ocupação, você faz jus a quê? A um salário. O que é o salário? É a justa retribuição. Salário do pecado é a morte. É a justa retribuição para o pecado de cada um de nós é a morte. E não somente a morte física. Morte aqui na Bíblia também significa separação. A palavra grega que os gregos usavam, e a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua universal daquela época. A palavra grega, para morte significa literalmente separação. A morte física é a separação da alma ou do espírito do corpo. Tem uns que dizem, é alma, espírito e corpo. Outros que dizem, alma e espírito é a mesma coisa. Não vamos entrar nessa discussão, né? O fato é que a morte é essa ruptura, essa separação, a morte física, e é resultado do pecado a morte física. Lá no livro de Gênesis, quando o primeiro casal pecou, Deus avisou que por causa disso o ser humano voltaria ao pó da terra. Morte, separação do corpo, da alma e do espírito. Mas essa morte aqui, que é a justa retribuição do pecado, não é só a morte física, não. A Bíblia também fala em morte no sentido de separação de Deus, separação eterna de Deus, com todas as consequências terríveis dessa separação eterna de Deus, o sofrimento eterno e outras consequências terríveis. Esse é o salário do pecado, a morte. Morte física, mas não só a morte física, pior ainda, morte espiritual. Passar toda a eternidade separado de Deus. Se nessa vida aqui, viver sem Deus já é uma coisa horrível, imagine toda a eternidade sem Deus. Eu não consigo entender quem consegue viver longe de Deus aqui. Impossível, né? Nós que já entregamos nossa vida a Jesus e que procuramos ter cada vez mais comunhão com Deus e procuramos sermos cada vez mais dirigidos por Deus,
quando pensamos assim, peraí, uma vida sem Deus, que coisa horrível. Agora imagina a eternidade toda longe de Deus, que sofrimento terrível, que dor irreparável. A Bíblia chama isso de inferno. E não tem mais volta. Ah, mas a Bíblia não diz que Deus é amor? Sim, Deus é amor. E a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fomos nós que arranjamos o problema. Deus avisou. E nós mesmo assim desobedecemos. Preferimos fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Isso é o pecado. Fomos nós que arranjamos o problema, mas Deus nos ama. Apesar de todos nós ficarmos prisioneiros do pecado, das trevas e das consequências do pecado, Deus nos ama tanto que mesmo assim Ele enviou Jesus Cristo, Ele se fez homem para pagar esse resgate e nos libertar do domínio das trevas, nos libertar do domínio do pecado. E aí, libertos, resgatados por Cristo, nós vivemos uma outra realidade diferente. Tem o antes e o depois. Antes, prisioneiros do pecado, vivendo nas trevas espirituais, condenados à morte pelo pecado, vivendo afastados de Deus pelo pecado. O antes, depois resgatados por Cristo. Como é que vivemos agora resgatados por Cristo? Esse texto aqui de Colossenses também fala. Versículo 13 diz o seguinte: que Jesus Cristo, ao nos tirar do domínio das trevas, do domínio do pecado, o que Ele fez? Nos deixou ao léu? Olha, já fiz o que tinha que fazer, já tirei vocês do domínio do pecado. Agora vocês se virem. Não! O amor de Deus continua em ação. Ele nos tirou do domínio das trevas, do pecado e fez o quê? O que diz aí o texto? Nos transportou para o reino do Filho, seu amor. Nos transportou para o reino de Jesus. Antes estávamos sob o domínio do pecado, agora estamos sob o domínio de Cristo. Você tem que escolher, meu amigo. Você quer estar sob o domínio de quê ou de quem? Ou você está sob o domínio do pecado, ou você se rende ao domínio, ao reino de Cristo. E nós não precisamos ter medo, não. Jesus declarou, está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30, Jesus declarou, o meu jugo, o meu domínio é leve. E ele diz que é necessário vir a Ele, se colocar sob o seu jugo, e aí ele diz qual é o resultado. E achareis descanso para vossas almas. Não há paz interior, não existe paz interior sem se colocar sob o domínio de Cristo. Só existe descanso para as almas no reino de Cristo, sob o domínio de Cristo. O seu jugo, o seu domínio é suave. Não é como o domínio do pecado que tira a paz, que traz infelicidade, que traz destruição e mata. Não, não é como o domínio do pecado, não. Em Cristo há vida. Em Cristo há paz. Há tantas pessoas
com as vidas destroçadas pelo domínio do pecado, quantas pessoas infelizes, angustiadas, sem paz. Coloque-se sob o domínio de Cristo. Aceite o sacrifício que Cristo fez lá na cruz, para você sair do reino das trevas, para você ser transportado para o reino de Cristo, para o domínio de Cristo, para você poder experimentar esse maravilhoso descanso para a sua alma. Mas esse resgate de Cristo também nos dá uma nova realidade, reconciliando-nos com Deus. Versículos 20 e 21. Deixa muito claro que Deus fez a paz por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Olha aí o versículo 20. E o versículo 21 diz que nós, que no outro tempo éramos estranhos a Deus, e no nosso entendimento inimigo das boas obras, né, de Deus, por causa de nossas obras más, final do versículo 21 diz que agora, contudo, Ele nos reconciliou. Ah, meus queridos, o sacrifício de Cristo, esse resgate que Jesus pagou na cruz para nos resgatar do pecado, Ele nos reconcilia com Deus. Ah, pessoas tão religiosas e longe de Deus. Rituais religiosos não aproximam ninguém de Deus. Boas obras não aproximam ninguém de Deus. Às vezes nós temos essa ilusão, né? Ah, eu estou fazendo tudo certinho, tudo direitinho, estou dando esmola aos necessitados, né? De vez em quando eu recebo o telefonema da APAI e faço doações, né? Do Lar Batista e faço doações, etc. Então, eu estou bem com Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado faz lá no livro do profeta Isaías, diz que o pecado faz como que um muro de separação entre nós e Deus, os nossos pecados. Mas em Jesus Cristo esse muro foi derrubado, esse muro do pecado. Ele nos resgatou e nos reconciliou com Deus. O pecado nos separa de Deus. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pagou o resgate, nos tirou do poder das trevas e nos reconciliou com Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, o que está escrito lá? Mas Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Cristo não era um homem qualquer, né? Cristo era Deus que se fez homem. Para quê? Deus estava em Cristo para quê? Reconciliando consigo o mundo. O muro do pecado foi derrubado por Jesus. O abismo do pecado que nos impedia de chegar a Deus, Jesus Cristo colocou ali a sua cruz como ponte, para nós podermos passar sobre o abismo do pecado, chegarmos até Deus. De tal maneira que lá o livro de Hebreus diz que por causa disso, nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, por causa disso. Jesus Cristo é quem nos reconcilia com Deus. Que maravilha! Nós podermos experimentar a presença de Deus real em nossas vidas. Maravilha isso, poder falar com Deus a hora que quisermos. O Deus eterno, todo-poderoso, criador de todas as coisas, não é? Ficção científica tem muito esse negócio de inventar um negócio de portal de dimensões, né? Esses filmes de ficção científica. Olha,
Quando nós oramos, é como se abrisse um portal com a eternidade. Nós nos comunicamos com Deus instantaneamente. Coisa maravilhosa, e Ele está presente em nossas vidas. Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que maravilha! O resgate de Cristo nos reconcilia com Deus e nos dá essa plena comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa! E às vezes nós não acordamos para a maravilha que é isso. Às vezes nós não usamos como deveríamos usar, meus irmãos. Não usufruímos como deveríamos dessa comunhão com Deus. Que privilégio maravilhoso! Nós, uns seres no universo, nós não somos nem pó. Diante da grandeza do universo, nós não podemos nem nos comparar a um ácaro. A nossa proporção do que nós somos diante da grandeza do universo, nós não podemos nem nos comparar a um ácaro, nem a uma poeirinha. Não sei se, guardando as devidas proporções, a gente poderia se comparar a um elétron, não sei, esse universo enorme que reflete a grandeza de Deus, o poder de Deus. E nós tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, criados à imagem, semelhança de Deus. E nós somos alvos do amor de Deus. Jesus Cristo foi lá na cruz e pagou esse resgate por nós. Meus irmãos, que privilégio! É para a gente orar toda hora. Deus, não tenho nada para pedir agora, não. É porque é muito maravilhoso ir à tua presença. É porque é um privilégio, meu Deus, que eu quero usar. Privilégio tão grande que o Senhor concede. Eu não tenho nada para pedir agora, não. Eu já pedi antes do que eu tinha para pedir. Eu estou indo à tua presença porque é um privilégio que o Senhor deu, que eu quero aproveitar, Senhor. Eu quero comunhão contigo, eu quero andar na tua presença. E é por Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus. E por último, meus irmãos, nessa nova realidade que o sacrifício de Cristo nos oferece, nós somos santificados. Que coisa maravilhosa, né? Antes pecadores, agora santos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. O sangue do Senhor Jesus Cristo lava os nossos pecados. Olha aí o versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez o quê? Idôneos à altura para participar da herança dos santos na luz. Ele faz de nós santos, antes pecadores. Santo quer dizer o quê? Separados para Ele, separados do pecado para pertencermos a Ele, para servirmos a Ele. Antes pecadores, depois santos, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Final do versículo 14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E olha o versículo 22, ainda falando sobre o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Aí continua o versículo 22 dizendo: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele Deus, vos apresentar o quê? Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Que coisa maravilhosa! Nós não somos nada disso, nós somos pecadores. Mas pelo sacrifício de Cristo, Ele nos resgatou do pecado. E Ele agora nos apresenta diante de Deus. E Deus olha para nós e não vê pecadores.
Deus olha para nós e vê santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Coisa maravilhosa. É o resgate que Jesus Cristo fez, nos tirando lá da opressão, da escravidão do pecado. Tem muita gente que acha que é livre. Tem muita gente que diz assim: eu não presto conta para ninguém, eu faço o que me dá na cabeça, sou maior, vacinado, já tenho meu certificado de reservista, pago meus impostos, então faço o que bem entendo, eu sou livre. Será que é livre mesmo? Não é. Mas você pode ser livre de verdade, se você aceitar esse resgate de Jesus. Se você reconhecer que só em Jesus Cristo há perdão para os pecados. Se você reconhecer que só em Jesus Cristo há libertação dessa opressão do pecado. Que o pecado está sempre mandando na vida, né? A pessoa pensa que é livre, mas é sempre dirigida pelos seus apetites e impulsos pecaminosos. É dominada muitas vezes por uma série de coisas. Cada um sabe bem, né, onde é que o seu sapato está apertando, né? Cada um sabe bem disso. E na realidade não é livre coisa nenhuma, é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo liberta, de verdade. E faz de você parte do seu reino, faz de você uma pessoa em plena comunhão com Deus, reconciliado com Deus, faz de você, aos olhos de Deus, uma pessoa totalmente santa, sem nenhum pecado, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Basta você querer. Olha o que diz o versículo 23, voltando aqui a Colossenses, capítulo 1. Olha o que diz aqui o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Sabe, o que faz esse resgate de Cristo ser eficaz na sua vida é a fé. Na física a gente estuda o princípio da alavanca, né? E dizem lá que o sábio que descobriu esse princípio, esqueci o nome dele lá, acho que era Arquimedes, falou assim: me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. A fé, meus queridos, é o ponto de apoio para a graça de Deus agir em nossas vidas. Para esse resgate que Jesus pagou ser realmente eficaz em nossas vidas. E o apóstolo Paulo está concluindo aqui, falando disso. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Simples, né? As coisas de Deus que Ele prepara para nós são simples. A parte difícil Ele já fez. Jesus Cristo lá na cruz. Para nós ficou a parte simples, de crer. E até isso Ele nos dá essa capacidade de crer, porque lá em Efésios capítulo 2, diz que a fé é o quê? Dom de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus, a capacidade de crer. O indivíduo decide: eu quero crer. E Jesus Cristo então Deus dá esse dom da fé. Se você quer, meu querido, essa nova realidade na sua vida, diga para Deus: ó Senhor Deus, eu sei que sou um pecador,
Eu preciso desse resgate de Cristo, eu preciso essa certeza de salvação, de vida eterna, eu preciso estar nessa nova realidade de vida, não só aqui, mas que continua na eternidade, né? Eu preciso estar nessa realidade de vida, eu quero crer. Eu quero crer de todo o coração, com toda a convicção, uma convicção inabalável, tanto que o apóstolo Paulo fala em não se mover da esperança do Evangelho. Não é um simples assentimento intelectual, não é uma simples crença de crer em um fato histórico, é mais do que isso, é uma convicção total no Evangelho de Cristo, inabalável. Eu quero crer assim, Senhor Deus. Eu quero essa fé no Senhor Jesus Cristo que realmente salva. E Deus dá, é só você querer. E o resgate de Cristo será eficaz na sua vida. O coral vai cantar agora. Logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do